Bem-vindos ao nosso canal. Hoje é segunda-feira, dia de falarmos sobre corpo e saúde. E hoje eu quero compartilhar com vocês a época que eu tive bulimia na minha adolescência, falar um pouco sobre transtornos alimentares e dividir um pouco da minha experiência com vocês. Vem comigo! Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de compartilhar um pouco da minha relação com a comida durante toda a minha vida, os meus distúrbios alimentares, que eu acho que pode ajudar muita gente que sofre com isso ou que vai se identificar em alguma das histórias que eu vou contar. Então vamos lá! Desde quando eu era muito pequena, eu comecei a apresentar problemas, distúrbios alimentares. Começou quando eu tinha de 8 para 10 anos, que eu comia muito. Minha mãe fala que eu queria comer igual meu pai, e eu lembro disso. O meu pai, gente, ele é tipo trabalhador braçal. Ele faz aquelas montanhas, assim, coloca 2 bananas, sabe, do lado pra segurar o arroz, feijão e a mistura e tudo. E eu olhava aquilo e eu queria comer igual ele, sabe? Eu queria comer a comida dele, eu queria comer igual ele. Olha as piras, gente, isso com tipo 10 anos. E obviamente eu engordei muito, né, pra minha idade, pro meu tamanho. E a minha mãe me levou no médico, no endocrinologista na época. E aquilo foi importante pra mim, porque só o fato dela ter me levado ao médico já fez eu me questionar um pouco, mesmo sendo uma criança, né? E aí, nessa época que ela me levou ao médico, eu tava perto dos 13 anos. Ele falou, né, que eu me esclareceu, que eu tinha que emagrecer, me passou aquelas dietas tabeladas, sabe? Que na época hoje ainda é comum, mas na época era muito mais comum. Eu lembro que eu saí daquele médico e na época eu tinha mudado de escola. Então, quando eu cheguei na minha nova escola, gente, era todo mundo magro. Não é que era todo mundo magro, gente, é que na minha visão de pré-adolescente, eu olhava e, sabe, todas as meninas eram magras. E aí eu pensava, gente, eu preciso me adaptar, né? E eu tinha acabado de ir ao médico. O que que eu fiz? Eu comecei a fazer uma dieta da minha cabeça. Eu simplesmente não comia, eu passava a tarde toda lá no colégio, fazendo atividade física e tal, e eu comia muito pouco. E eu emagreci muito. Eu emagreci 20 quilos. E depois desses 20 quilos, eu ainda comecei a emagrecer mais ainda. Isso foi dos 13 aos 15 anos, que foi quando eu comecei a desenvolver esse distúrbio alimentar que eu quero falar hoje com vocês, que é a bulimia. Então, o que que aconteceu? Eu emagreci bastante, eu comecei a emagrecer mais ainda, ficar muito magra, até minha mãe me levou no mesmo médico daí porque eu tava muito magra. Aí o médico falou assim, pelo amor de Deus, Marli, você precisa resolver o que que você quer, você traz ela aqui quando você acha... Não, eu tô brincando. Na verdade, eu tava nos dois extremos. Eu fui, né, de um peso que tava acima pra minha idade pra um peso muito abaixo, né? Hoje eu consigo ver que tudo era uma questão de adaptação. Eu me olhava com o olhar dos outros, como acontece muito na adolescência. E eu queria me adaptar àquela realidade que eu tava vivendo, as meninas que eu tava convivendo que eram muito mais magras do que eu. Foi isso, né, gente? Foi a adolescência e a pré-adolescência e a adolescência é uma época muito difícil. Porque envolve, eu acho que assim, a adolescência ela podia ser resumida com a palavra intensidade. É tudo muito intenso. Então as nossas amizades são muito intensas, as críticas dos outros são muito intensas, então existe uma crueldade assim, né, intensa na adolescência. Eu acho que isso aumentou muito ainda com o passar dos anos. E é tudo muito intenso, as tristezas são muito intensas, tudo é muito intenso nessa fase. Então, o que que aconteceu? Depois que eu emagreci muito, eu comecei a engordar gradativamente, mas engordar para um peso saudável. Porém, eu não via isso. O que eu via é que eu estava engordando e eu me lembrava, né, daquela Elô bolinha e comecei a ficar apavorada porque eu tava engordando um pouco. E aí, gente, eu tô falando de mais de 10, assim, ó, uns 15, quase 20 anos atrás. Não, 15.
de 15 para 20 anos atrás. Vamos lá, vamos por 15 para não ficar tão velha assim. A informação já era muito mais vasta, né? Só que eu imagino isso hoje. Mas na época eu fui pesquisar, eu tinha ouvido falar, saía em capas de revistas adolescentes, anorexia e bulimia, e eu fui pesquisar na internet sobre bulimia, que era, né, a bulimia é um transtorno alimentar que você força o vômito depois que você se alimenta. E aí eu vi uma moça contando a história de como ela começou, de como era. E claro, gente, normalmente as histórias não vão terminar bem, mas quando você tá querendo saber sobre um assunto, né, e você meio que não se importa com as consequências. E aí eu vi como que era e eu comecei a praticar. Então, na bulimia, normalmente você vai ingerir todas as coisas que você gosta. Muitas pessoas comem muito, ou a pessoa acha que ela tá comendo muito e você força a vomitar. E normalmente começa aos poucos, né? Eu comecei assim, eu tentei uma vez, então quando você começa a tentar vomitar, você coloca um pouco o dedo na boca, você já tá vomitando, então é mais fácil. E com o passar do tempo, aquilo vai ficando, quase assim, se torna fácil você fazer aquilo. E daí o que aconteceu comigo? Eu comecei a fazer isso, então eu ia comer pizza, eu fazia. Aí eu ficava um bom tempo sem fazer, daí eu ia lá e fazia de novo. Cada pessoa vai desenvolver esse distúrbio de uma forma, comigo foi assim, mas eu não tava percebendo que aquilo começou a se tornar mais rotineiro na minha vida. Então eu lembro de um momento que eu tava na minha casa e eu tinha feito mousse de chocolate, porque eu sou uma pessoa, gente, que eu gosto de comer e eu gosto de cozinhar. A minha família toda tem problema com obesidade e é uma família que gosta muito de cozinhar comida boa. Então eu aprendi a cozinhar muito cedo. Então eu gosto de comer, eu gosto de ter prazer na alimentação. Só que desde muito nova eu vivo esse dilema entre gostar de comer e comer demais. E sempre tá fazendo dieta, sempre ter alimentos proibidos, e isso é muito difícil, né? E daí nesse contexto da bulimia, isso começou a aumentar. Eu nem percebia, mas eu comecei a fazer. Antes era uma vez por mês, depois começou a ser duas. Depois, quando eu vi 2 vezes na semana, eu estava fazendo isso. E aí um dia eu fiz um doce na minha casa para uma amiga minha melhor amiga, Mayara. Das várias, tá, gente? Que eu tenho várias melhores amigas, tá? Só pra não causar ciúmes. Fiquem contentas. Mas eu lembro que essa minha amiga, eu fiz um mousse de chocolate e aí eu comia, ela sempre se assustava com tanto que eu comia, né, gente? Porque daí eu comia até ver o fim. E aí eu virei pra ela e falei, ai, Mayara, eu vou vomitar? Aí ela falou, o quê? Você vai vomitar, Heloísa? E ela já sabia que eu fazia isso vez ou outra, né? Eu falei, não, eu vou, óbvio, olha o tanto que eu comi. Fui no banheiro e vomitei, do lado dela, e era muito à noite. E ela ficou desesperada. Ela acordou minha mãe e falou, tia, a Heloísa tá vomitando, ela comeu um monte, ela tá vomitando, não sei o quê. E, gente, hoje eu sou mãe. Mas eu imagino como a minha mãe, não consigo nem imaginar como a minha mãe deve ter esse sentido, né? Como que você lida com essas situações. Mas ela, claro, ficou preocupada, brigou comigo e depois ela marcou um médico, que era um psiquiatra infantil, que lidava com crianças e adolescentes, na verdade. E eu fui nesse médico. E o médico me explicou tudo sobre a doença, né? É uma consulta, eu me abri muito com ele, contei tudo como que acontecia e tal. E ele me explicou, ele falou, Heloísa, você tem bulimia, porque na verdade você não acha que você tem. Você acha que bulimia é quem vomita toda hora, comeu, vomitou, comeu, vomitou. E eu não considerava que eu tinha bulimia. E ele falou, não, Heloísa, você tem um quadro de bulimia, porque a bulimia, normalmente ela começa assim, não é sempre. Só que se você não cuidar, se você não tratar isso, você vai desenvolver um distúrbio psicológico e isso vai ser incontrolável. Você não vai conseguir, igual agora, você escolhe os momentos que você vomita, escolhe, né? Mas vai se tornar uma coisa que você vai fazer sempre. Então você tem que tratar, você tem que tomar remédio, você tem que se conscientizar. E eu saí de lá com remédio prescrito por ele, eu tomava 3 vezes na semana. Só que como isso foi um contexto de poucos meses,
Como eu falei, né, gente, na adolescência é muito intenso, então tem gente que já deve começar querendo vomitar, né, tudo. Mas comigo foram poucos meses. Mas logo que eu saí da consulta, eu já saí mais consciente. Então foi fácil pra mim abrir mão disso, lógico, com o auxílio do remédio, eu voltei no médico, mas não foi tão difícil, porque aquela consulta fez eu me conscientizar de que eu realmente estava com uma doença e que eu tinha que me cuidar. Ele me falou sobre tudo que podia acontecer no meu organismo e realmente aconteceu, né? Mesmo sendo poucos meses desse distúrbio. Gente, eu falo, né, meu pai. Esse vídeo vai ficar grande, mas a gente pode fazer tipo parte 1, parte 2. Mas então eu consegui, né, abrir mão disso com o tratamento médico, com o remédio e com a conscientização. E o que eu queria falar pra você hoje, se você é uma adolescente que tá sofrendo com isso ou que já sofreu com isso, conhece, tem uma amiga que tem, que faz, gente, realmente não vale a pena. Mostra esse vídeo pra ela. Eu sei que é tudo muito intenso, que às vezes a gente não tá preocupado com as consequências, mas primeiro, a bulimia não emagrece ninguém, gente, porque você vai comer e você não vai conseguir vomitar tudo que você comeu e normalmente você come em excesso pra poder vomitar. A bulimia é um transtorno alimentar que vai gerar consequências na sua vida pro resto da sua vida. Eu, durante esses poucos meses, eu tive muitos problemas gástricos e eles foram evoluindo durante toda a minha vida. Então eu tive que fazer uma cirurgia para corrigir a esofagite que eu tinha, que é uma doença que também é muito aumentada por essas coisas. Então eu fiz uma cirurgia por causa da esofagite, por uma hérnia de hiato que eu apresentei. Foi uma cirurgia muito demorada, não é uma cirurgia simples. Todo o processo demorou umas 5 horas a minha cirurgia. Não é uma cirurgia que emagrece também, gente, porque tem gente que acha que você opera de hérnia e do esôfago e vai emagrecer. Obviamente não. Então, todos os distúrbios alimentares, gente, todos eles geram consequências por toda a nossa vida. Agora eu vou fazer um acompanhamento com uma nutrição comportamental. Tem uma grande amiga minha que a gente vai fazer um acompanhamento juntos, que é uma nutrição que eu acredito muito, porque ela é até voltada para quem já teve esses distúrbios. E, gente, distúrbio alimentar não é só bulimia, anorexia. É você sempre tá querendo comer em excesso. É você sempre tá com necessidade de doce em excesso ou de salgado em excesso. E daí depois você restringe a sua alimentação demais. Isso são distúrbios alimentares. Eu sofro com eles até hoje. Então essa nutrição comportamental, ela vem para tentar mudar a nossa relação com a comida. É uma abordagem muito amorosa com a gente. A gente realmente querer se cuidar e mudar essa relação e ter prazer ao se alimentar. Não existe muito a palavra dieta, alimentos proibidos. É um contexto muito diferente que eu vou trazer aqui para vocês também. Mas hoje eu queria deixar essa mensagem para você que conhece alguém. Por favor, procure ajuda, procure um médico, procure alguém que possa te ajudar, porque realmente é uma doença. Não importa se você faz uma vez por semana, uma vez por mês, mas é uma coisa que pode se agravar e se agravar muito rápido. Então procure ajuda, porque as consequências elas vão ser pro resto das nossas vidas. E claro que nós não poderíamos deixar de falar disso num vídeo tão longo como esse. É que se você é pré-adolescente, adolescente, eu sei porque eu tive muitos problemas de identidade na minha adolescência. A gente normalmente se olha com o olhar dos outros. Então eu queria te falar que Jesus realmente tem um amor genuíno para te mostrar. E o amor dele faz você descobrir a sua identidade. Você vai conseguir se olhar com o olhar que Jesus olha para você. Então é muito mais fácil. É mais fácil você não cair nesse tipo de coisa. É mais fácil você ser mais forte diante de todos os desafios que a adolescência traz. É isso que eu queria deixar para vocês hoje, gente. Eu espero que esse vídeo não tenha ficado muito grande, mas eu acredito que quem sofre desse problema pode ter sido ajudado com alguma informação que eu trouxe aqui.
realmente é um problema que precisa de ajuda, que você não vai conseguir vencer sozinho e superar sozinho, então procure ajuda e ore para que Jesus seja o centro da sua vida e que você descubra a sua identidade nele. E é isso, gente. Eu espero que vocês estejam gostando desse tipo de conteúdo. Então se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho e vem com a gente. Tchau!